Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 53. Como nós temos feito já faz algum tempo, nós estamos refletindo sobre a Páscoa. Semana passada falamos da derrota do dragão. Na outra semana falamos também sobre enterrar nossos mortos, que existiam muitas coisas que nós precisávamos enterrar. E hoje nós vamos falar sobre cura. E a palavra que nós vamos ministrar nessa noite é uma palavra que tem muito a ver, coincidentemente, ou pela graça de Deus, temos uma coincidência que a palavra que nós vamos falar tem tudo a ver com a nossa decisão de vir para cá. Quem lembrou foi a pastora que lembrou essa data, eu não estava lembrado, mas a pastora bem lembrou desse 13 de abril, marcante nas nossas vidas, aquelas datas que mudam a nossa história, e tem muito a ver. Vamos ler então o texto bíblico para entender um pouquinho? Capítulo 53 de Isaías, verso 2. Diz assim: mas antes de fazermos isso, eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Alguém que está nos visitando? Bom, eu vou pedir que a equipe de recepção preste bem atenção, depois, no final, tu vai receber um presentinho, viu, nosso, da igreja, que a gente sempre gosta de dar um presentinho para aqueles que estão vindo a primeira vez, tá? Muito bem. Vamos ler então o texto 53:2. Diz assim: meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Meu servo foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos
sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém? Eis aqui um texto clássico das Escrituras, e eis aqui a mensagem do Evangelho em miniatura para todos nós, a mensagem da cruz. E eis aqui também uma radiografia de quem nós somos, da nossa realidade espiritual interior. Vocês sabem que hoje em dia há muito avanço nos exames que se fazem. Diz que um dos exames mais avançados que existem agora, nesse tempo que a gente ainda não tem acesso, é que por meio de uma partícula da nossa saliva, por meio do nosso respirar, eles podem detectar formas precoces de infecções no nosso corpo e formas precoces de câncer. Algo que vai chegar um dia por aqui. E algumas pessoas já estão desfrutando desses avanços. São exames de uma precisão incrível que nós ainda não temos. E só de ouvir, a gente já fica fascinado. Só que, embora nós tenhamos muitos avanços tecnológicos, a nossa pior doença não são as doenças físicas. A nossa pior doença é a doença espiritual. E a doença espiritual, ela fica muito bem estabelecida nesse texto bíblico, porque a doença espiritual não mudou. Ela permanece desde o começo no Éden até aqui. E o texto expõe de uma forma muito clara e denomina essa doença de em muitos versos bíblicos que nós vemos aqui. Ela diz no verso 5 que Ele, o nosso Senhor, foi ferido por causa de nossa rebeldia, diz aí o texto, rebeldia. E lá adiante, no verso 8, diz que Ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. E mais adiante ainda, repete, Ele foi contado entre os rebeldes, levou o castigo dos rebeldes. Essa é a doença básica do ser humano, rebeldia. Uma revolta que o ser humano estabeleceu contra Deus, lá no início. E não é uma revolta que se estabelece a partir de um ambiente desfavorável, não. O homem, ele encontra dentro do seu coração um motivo para se voltar contra Deus em um ambiente totalmente favorável. Ele está no jardim do Éden, ele tem muito alimento. E quarta-feira falava para o pessoal, é como se Deus chegasse, você imagina o jardim do Éden, e Deus apresentando o jardim do Éden para o homem e para a mulher, olha aqui, ó. Aí ele vai naquele jardim imenso, assim, olha, tem essa fruta aqui, tem isso aqui que vocês podem desfrutar. Ele vai mostrando uma infinidade. Você imagina tudo que as delícias que vocês podem desfrutar aqui, tal. E aí lá no final tem uma arvorezinha mirradinha, feia, esquálida. E Deus diz assim, essa árvore aqui, essa árvorezinha que não vale nada, essa árvore aqui vocês não comem nada, tá? Porque essa árvore aqui, o dia que vocês comerem essa árvore aqui, vocês vão morrer. Então, aproveitem tudo que tem aí. E o homem e a mulher saíram no jardim, deram uma olhada em todo o jardim
e voltaram seus olhos para aquela árvorezinha feia, esquálida, e disseram: essa aqui que nós queremos. A Bíblia diz que eles olharam para a árvore, foram tentados pela serpente, eles olharam com aquela árvore como desejável, porque o coração deles fez com que aquilo que Deus disse para eles não façam, se tornou desejável. Você consegue sintonizar isso no seu coração? Isso já aconteceu com você? Que o teu pai disse assim: não namora esse guri. Aí você se apaixonou. Aí você amou. Se é esse que eu quero. Que o professor disse: não passem dessa linha aqui. E deu um negócio na sua cabeça. Você disse: não, é aqui que eu quero ir. Eu quero passar desse lado. Que você viu que tinha um muro que dizia assim: não suba. E você disse assim: eu vou subir. Esse sentimento que você identifica, que eu estou falando para você, que você identificou na sua infância, que você identificou na sua adolescência, que você identifica hoje, daqui a pouco o pastor disse assim: gente, venham aqui para frente, por favor, tem lugares aqui. Eu disse assim: eu não vou. Esse sentimento é um sentimento que aparentemente é inofensivo. A gente até ri, mas ele é grave, ele é problemático, ele se chama rebeldia. É um desejo dentro do nosso coração, no nosso coração humano, de subverter aquilo que Deus estabeleceu como ordem no seu mundo. Deus diz assim: não, eu fiz as coisas assim, eu ordenei as coisas assim, façam assim que vocês vão viver. Não, eu vou fazer do meu jeito e eu sei que eu vou viver. E aí você vai lá e faz do seu jeito e sofre as consequências. Você tenta levantar uma bandeira: eu estou feliz, mas no fundo você sabe que não está feliz, porque você inverteu a ordem das coisas que Deus estabeleceu como elas deveriam ser. Outra vez eu vi numa declaração da internet, cara dizendo assim: que negócio é esse? Vejam só como é que é o coração humano. Que negócio é esse de louvar a Deus? Cara incrédulo, né? Ateu, ou um revoltado, diz assim: que negócio de louvar a Deus? Deus é muito egocêntrico. O que ele quer que fique louvando Ele? Para quê que Deus quer que fique louvando Ele? Eu não vou. Quando ele falava de Deus, eu via que ele falava dele. Imagina que o ego dele, na verdade o ego dele é que era grande, para poder chegar diante da grandeza de Deus. Nós estamos diante do ser que não é criado, nós estamos diante do Deus eterno, aquele que é. Deus não existe, Deus é. Porque Ele nunca começou a existir, Ele é desde sempre. É algo que não há comparação com o ser humano. Deus é. Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas, Deus é totalmente poderoso, amoroso. Nós estamos diante desse Pai que nos chama para si e nós dizemos: não, eu não vou louvar. Por que Deus precisa disso? E aí, nós não louvamos a Deus no nosso coração, porque tem gente também, né? Gente, não, mas eu não sou capaz disso. Quantas vezes você chega na igreja, você está de mau humor, eu não vou louvar. Não vou levantar as mãos. Meu time não ganhou hoje. Estou brabo. A esposa brigou comigo. Você fica lá, assim, ó. Não vou louvar. Vamos levantar as mãos? Não, não vou levantar as mãos. O que é isso, gente? É a expressão de um coração rebelde, que é a nossa doença. É a doença do nosso coração, que nos derruba, vez após vez, quando ela coloca sua cabeça para fora.
dentro da nossa alma. E a Bíblia nos diz que Jesus veio trazer cura para essa doença. E ela não se expressa somente dessa forma, né? Ela se expressa de muitas formas. Você conhece pessoas, só para você ver como a doença da rebeldia nos derruba a todos os momentos. Tem pessoas, e hoje nós temos todo conhecimento científico, mas o conhecimento científico não nos salva a vida se nós temos a doença da rebeldia. Aí você sabe que você não pode comer determinadas coisas. Conhecimento, não é? Você não pode comer determinadas coisas, você sabe o que faz bem e o que não faz bem, e mesmo assim você come. É ou não é? Sim ou não? Então, por que nós fazemos isso, gente? Por quê? Se nós sabemos o que é bom, por que nós fazemos o que não nos faz bem? Porque nós somos de coração rebelde. Aí você diz, pastor, mas isso aí é comida. Aí você olha para os relacionamentos, quantos relacionamentos rompidos, casamentos, que a desculpa para que o relacionamento seja quebrado é o seguinte: incompatibilidade de temperamentos. Meu amigo, eu quero te dizer que não existe compatibilidade com temperamento. Tudo que é temperamento briga com outro temperamento. Tudo que é ego briga com outro ego. Os relacionamentos só funcionam quando duas pessoas são capazes de olhar para os seus problemas e darem um passo atrás e dizerem: é verdade, eu errei, isso aqui, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter tomado essa decisão. Olham para dentro e são humildes. Duas pessoas humildes certamente farão um casamento funcionar. Mas quando a doença da rebeldia está no nosso coração, a gente é capaz de morrer para fazer aquilo que a gente quer, para que seja do nosso jeito. Daqui a pouco você chega em casa e briga com a esposa porque o arroz deu uma queimadinha. Ô meu amigo, você já pensou isso? Quantas coisas bobas. Você incomoda porque o tapete não está no lugar que tinha que estar. 10 centímetros para o lado, 10 centímetros para mais assim, ajeitado. As pessoas falam de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E a gente sempre acha que isso é só uma questão psicológica, mas também espiritual. As pessoas hoje, mais do que nunca, elas querem fazer as coisas do seu jeito. Nós temos uma cultura que nos incentiva a não nos adequarmos. Uma cultura que nos incentiva a olharmos para dentro das nossas vontades. Nós não temos uma cultura que ensina a procurar justiça. Quem é que fala de justiça, que nós precisamos ser justos? Quem é que nos educa na justiça? Nos educam em procurar os nossos próprios interesses, que muitas vezes não são justos, não são corretos. Eis aí o coração da rebeldia, porque a justiça é estabelecida por Deus. Quantas mentiras nós dizemos para proteger o nosso ego? Quantos abusos verbais e físicos nós cometemos com as pessoas. Nós não aguentamos, porque nós não suportamos absolutamente nada. Quantas posições extremistas. Você já viu como as pessoas são extremistas? As pessoas são muito extremistas hoje em dia. Cada vez mais tomam posturas de ódio por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Não gostamos de pessoas que torcem para o Brasil de Pelotas. Você acha que não tem nicho
na sociedade que é assim? Você acha que é ou não é? Existe ou não existe? Existe, por isso as brigas de torcida. O que é isso, gente? É nós queremos subverter a ordem de Deus. É eu querer apagar da minha mente que o outro ser humano que nasceu é a imagem de Deus, tanto o que torce para o Pelotas como o que torce para o Brasil. Tanto o que vota num candidato quanto o que vota no outro. Tanto o que nasceu no Brasil quanto o que nasceu na Argentina. Tanto o que é branco quanto o que é negro. Mas nós encontramos formas dentro do nosso coração de odiarmos. E quando nós odiamos um ser humano, nós estamos nos rebelando contra aquele que criou o ser humano. É uma forma também de não acatarmos a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus criou para nós. Então, o nosso coração tem uma doença chamada rebeldia. E nós precisamos entender que nós criamos muitos problemas para nós enquanto nós não reconhecemos que temos essa doença. Enquanto nós não entendemos e olhamos para dentro de nós mesmos e puxa vida. Talvez Deus esteja falando contigo algumas coisas. Talvez Deus esteja nesses tempos demandando algumas coisas do teu coração, que você abandone, que você caminhe em direção a algumas decisões, e você está demorando para fazer isso. Não quero, eu quero fazer a minha vontade. Nós não queríamos vir para cá. 13 de abril. E olha só, a gente lutou. Tanto a gente lutou, porque é tão difícil esse coração rebelde. A gente chegou aqui e não desfez as malas durante uma semana. Hein? Um mês foi? Bom, na minha cabeça era uma semana, viu? Olha aí, ó, minha rebeldia já encolheu já. A gente deixou tudo preparado para ir embora. Aqui, ó, um pé aqui, outro para fora. A gente já estava pensando, bom, qualquer coisa, vamos, tiver um motivozinho assim, se alguém disser assim, nós não queremos vocês aqui, vamos ir embora. A gente ficou buscando. Mas vejam só, gente, que coisa tremenda. O ser humano tinha tudo para obedecer e se rebelou. Aí nós vamos olhar Jesus. Nós olhamos para Jesus. E Jesus tinha tudo para desobedecer no jardim do Getsemane. E Jesus ora. Ele vive o que nós vivemos, porque Jesus veio viver, assumir nossa realidade humana. Quando ele ora como ser humano. Ele diz assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Só que o que Jesus tinha diante dele era o peso dos poderes espirituais do mal, do pecado, da culpa, da maldade humana debaixo ou em cima das suas costas. Ele tinha esse enfrentamento para fazer. Tudo era contra ele. E ele como nós, só que nós estávamos no Éden, e ele estava nesse mundo. Ele chega e diz, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E aí então ele diz, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós levantamos a bandeira, nós, raça humana, levantamos a bandeira, seja feita a minha vontade, seja feita a minha vontade. E todos nós saímos pelo mundo construindo uma civilização que diz, seja feita a minha vontade, seja feita a minha vontade. E o que aconteceu? Os mais fortes subjugaram os mais fracos. Não, vocês vão fazer a minha vontade. Usaram armas para que os outros homens ficassem quietos e fizessem aquilo que eles queriam. E aí temos nações que brigam contra nações, porque cada um tem uma ideia
e quer usar os recursos que tem para que seja feita a minha vontade. Ah, está o Trump, seu ego gigante, que representa o ego gigante de uma nação. Seja feita a minha vontade. Taxa em cima da China. Lá vai a China também, grandona, poderosa. Taxa sobre o Trump. Seja feita a nossa vontade. E aqui estamos brigando, nós seres humanos, dilapidando o nosso planeta em nome do seja feita a minha vontade. Destruindo casamentos, seja feita a minha vontade. Destruindo igrejas, seja feita a minha vontade. Destruindo instituições, vidas, seja feita a minha vontade. Eis aí o segredo do inferno. E Jesus se submete a Deus em nosso lugar. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Quantos de nós podemos começar o dia dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. Não seja feita a minha vontade. Porque cremos na mentira satânica. Se eu fizer a minha vontade, terei o céu todo para mim. Esse é o grande engano. O grande engano que nós temos. Porque nós apertamos o seja feita a minha vontade e abrimos as portas do inferno. Abrimos a guerra. Abrimos as dificuldades. Abrimos os problemas insolúveis. Debaixo do engano. Eu fiz o que eu queria. É uma doença, gente. Uma doença que afeta o que nós sentimos. Veja só, não estou falando coisas justas, nós temos que lutar pelo que é justo. Não estou querendo dizer que você, daqui a pouco você está pensando: ah, pastor, o quê? Agora eu vou deixar que todo mundo faça o que queira comigo. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você vai permitir uma coisa equivocada. Mas nós, muitas vezes estamos infelizes na nossa vida. Vivemos uma vida infeliz, sem alegria no nosso coração, porque nós estamos sempre determinados a fazer imperar aquilo que nós queremos. Só que o outro que vive com você quer isso também, e bate de frente com você. E aí daqui a pouco a gente está nos ambientes. Já viu o ambiente da pessoa emburrada? Chega a pessoa, não está falando com ninguém. Beicinho, sintoma de não foi feita a minha vontade. Porque nós lutamos muito pelo que queremos, mas lutamos pouco por aquilo que é justo. O que é justo nós não saímos a lutar, a nos indignar. Nós não nos indignamos quando fazem uma injustiça contra o nosso colega. Não, ele que se vire. Mas se fazem conosco é beicinho. Se fazem conosco é queixa. Se fazem conosco é protesto. Porque nós não estamos procurando a justiça. Nós estamos procurando o meu desejo, a minha vontade. Essa é a doença. Agora, Cristo é a cura para a nossa rebeldia. Porque quando nós cremos em Cristo, colocamos a nossa fé, presta bem atenção, Adão, representante da raça humana, ele vai lá e todos nós, e muitas pessoas fazem a seguinte pergunta teológica válida para mim, já fizeram muitas vezes para mim. Ô pastor, mas que coisa? Por que Adão cometeu o erro e nós é que temos que pagar? Quantos de nós já fizemos essa pergunta aí? Você já fez essa pergunta aí? Só que um teólogo, um pai da igreja, já respondeu isso faz muito tempo. E muito sabiamente. Agostinho disse o seguinte, que todos nós estávamos em Adão. Todos nós, como raça humana, estávamos como semente em Adão. De certa forma, todos nós tomamos aquela decisão. E se todos nós voltássemos para o Éden,
e tivéssemos em lugar de Adão, e Adão estivesse em nós, nós tomaríamos a mesma decisão. Carregamos isso conosco e precisamos de cura. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto na eternidade, antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha decidido que precisaria resolver o problema da rebeldia que vem no coração humano. Cristo é a cura. Cristo faz assim como nós carregamos pela transgressão de um, todos nós carregamos as consequências, também pela ação de um, todos nós somos abençoados. Agora, não somos abençoados automaticamente. Somos abençoados quando colocamos a nossa fé em Cristo. Quando dizemos, Senhor, eu creio que Tu tomaste, porque é diferente. Tem muitas pessoas que dizem assim, tudo que a gente tem que fazer é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é uma palavra muito fraca. Muito fraca. Nós usamos toda a vida essa palavra. Mas não é essa palavra que a Bíblia diz para nós, que nós temos que fazer. Ela diz que nós temos que mudar. Nós temos que mudar o curso da nossa vida. É mudar o curso da vida. Não é aceitar Jesus como se Jesus dissesse assim, deixa eu dar uma chegadinha aí, entrar no teu coração, me sentar aí, ficar sentadinho, quietinho e tal. Não. É algo radical. É mudar. Metanoia é a palavra, arrependimento. Mas a gente entende arrependimento como a gente fica, chorar e tal. Não é isso, é mais profundo do que isso. Tem gente que é boa para chorar. Tem gente que chora por qualquer coisa, já chora, mas não muda nunca. Já viu isso, né? Já sabe. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, mudem o curso da vida de vocês. Voltem-se para Deus. O Deus que chama vocês é o Deus que está no jardim do Getsemane. O Cristo que está no jardim do Getsemane, que carrega o peso das nossas escolhas más, que carrega o peso da nossa vida inadequada, que carrega o peso da nossa maldade, Ele está ali e diz assim, voltem-se para mim que eu sei o que é bom para vocês. Eu posso levar, eu posso carregar vocês, eu me interesso por vocês, olha o que eu fiz. Por suas pisaduras fomos sarados, por suas feridas encontramos vida. Quando tocamos em suas feridas, acessamos um novo tipo de vida, mas nós precisamos caminhar, mudar o curso da vida, pautar nossa vida por aquilo que Cristo fez. É uma transfusão de sangue, gente. Não é uma aspirina o Evangelho, não é uma aspirininha. Deixa eu tomar assim escuta uns louvorzinhos, diz uns glória a Deus, diz uns aleluia, bota uma camiseta, pendura uma cruz e está tudo certo. Não. É uma cirurgia de transplante de coração. Esse é o Evangelho que nos coloca, muda o curso da vida. Só que quem faz a obra no nosso coração é Deus. Nós não podemos fazer, nós não temos como por nós mudar. Eu não vou fazer essa obediência que nós estamos falando, não é algo que nós podemos fazer, nós não podemos fazer. É Cristo que fez por nós. Nós colocamos a nossa fé em Cristo e permitimos que Cristo em nós produza os frutos de obediência. Por isso que a palavra central é nos voltarmos para Deus, é nos colocarmos diante de Deus, é olharmos para Jesus e permitirmos que a cruz nos afete, nos transforme e a presença de Deus gere em nós completamente outro impulso. Meu impulso era correr de vir para cá, mas havia um impulso divino dentro do meu coração, que foi mais forte. O impulso divino dentro do nosso coração. O impulso humano manteve as malas feitas,
Mas o impulso divino nos colocou naquele ônibus, nos trouxe aqui, e o impulso divino abriu os nossos olhos para nós vermos que o que Deus estava fazendo por nós era algo muito bom. Deus estava nos livrando, e nós não estávamos percebendo. Deus estava nos livrando e nos trazendo para um lugar de bênção, porque esse aqui se tornou, pela graça de Deus, não nossa, de Deus, um lugar de bênção. Porque foi Deus que fez em nós e na vida de cada um. Que poder que temos de trazer quem quer que seja para a igreja? Nenhum. Tenta você tentar trazer alguém para a igreja. Você bota na cabeça alguém: eu quero que fulano de tal venha aqui na igreja. Você já aconteceu isso. Quantos você colocou na sua cabeça? Eu vou trazer o fulano de tal, está prontinho para se converter. Às vezes você tem essa presunção no seu coração: fulano de tal vai vir. Você convida, não sei quantas coisas mais e tal. Não. Sabe por quê? Esse coração, isso aí é só obra de Deus, querido. É só obra de Deus, não é o ser humano. Ou senão você consegue trazer a pessoa. A pessoa senta, você colocou ela ali, você fica orgulhoso de você mesmo. Ah, mas eu tenho um poder de influência. Olha aqui, sentado aí o miserável. E ele não dura 2 cultos. 2 cultos não dura. Porque nós não temos poder. Imagina, gente, uma guerra espiritual. Só Deus, esse coraçãozinho rebelde aí, só Deus pode, com esse seu coração, esse meu coração, esse impulso divino. Por isso, gente, aí as pessoas se perguntam: por que tem batismo? O que vale? É um banho d'água? Não. Nós temos um batismo porque nós precisamos marcar com muita contundência, com muita clareza, que a nossa vida mudou o rumo. Tem que ficar claro para nós. Tem que ficar muito claro para nós. Por isso nós tem que batizar. Ah, eu gostei muito da igreja, não sei o que não. Precisa batizar. Por quê? Porque Cristo colocou isso como um ponto de mudança. Você olha para isso: não, mudou, cara. Agora eu vivo para Deus. Eu não me esqueço, quando eu levantei do batismo, e dentro do meu coração, o Espírito, junto com o meu espírito, testificou: sou nova criatura. Me ergui daquela água de sou nova criatura. Foi isso que eu senti dentro do meu coração. E foi a mudança total, completa, absoluta, um rumo diferente, completamente diferente. Ali Deus derrota a minha rebeldia. A Santa Ceia que nós fazemos, precisamos, é para marcar dentro do nosso coração: o meu compromisso é com Deus agora. Eu sigo a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus para mim. E nós precisamos orar, nós precisamos lembrar, nós precisamos corrigir rumos, sempre a partir dessa verdade: eu quero a vontade de Deus para mim, porque a vontade de Deus para mim é o céu. Você sabe o que é o céu? Quantos aqui querem ir para o céu? Quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Quem não? Ninguém quer ir para o inferno. Deus me livre. Mas eu vou dizer uma coisa: você pode estar no inferno e não saber, porque o inferno é justamente o estado de rebeldia contra Deus. E o céu é justamente a alma que entregou os pontos e disse: seja feita a tua vontade. Por isso que no céu há deleite, por isso que no céu há toda sorte de coisas boas, porque é lá que se faz a vontade de Deus. Porque onde não se faz a vontade de Deus é inferno. Por isso que quem não vive de acordo com a vontade de Deus sofre. E não é porque Deus impõe o sofrimento. Deus diz assim: vou te castigar. Não, porque fora dele
Ele que é a fonte de toda a bondade, fora dele não há nada, é vazio, não há nada. A vida é de Deus. Agora, negar a Deus é negar a vida, a bondade, a beleza e tudo mais. Aqui no mundo está tudo misturado. Por isso que você, mas aqui no mundo tem coisa boa. Claro que tem, porque aqui tem as coisas de Deus também. Só que, a partir da eternidade, não vai ter mais mistura. É tudo ou nada. E é esse caminho que Jesus nos chamou. E nós precisamos entender. Ele veio na frente para curar essa rebeldia do nosso coração, irracional. Nós somos muitas vezes irracionais. Tem pessoas que dizem que o ser humano é um ser racional, mais ou menos. Às vezes a pessoa diz, não faz isso aí. Não brinca. Às vezes eu vejo as loucuras. O pessoal brincando em lugares com roleta russa. Que isso, gente? Fazer pega aqui, na Bento Gonçalves. Brincando com a morte. Entendeu? Sabe, os carros mais novos agora, quando você não coloca o cinto de segurança, quantos já levaram multa pelo cinto de segurança aí? Alguém já levou para não usar o cinto de segurança? Não acredito, o nosso mecânico, não é possível. Mas olha só, eu já levei também, vai falar, 2 vezes. Quantas tu levou já? Uma só? Estou te ganhando. Mas nos carros mais novos, você sai dirigindo, não colocou o cinto e começa aquele pi. Você fica bravo ou não? Quantos tem carro assim? Rebelde. Tem que ficar bravo. É para seu benefício. Coloca o cinto, diz glória a Deus pelo anúncio. Não é para ficar bravo, batendo no volante. Essa porcaria. Porcaria não é bom. Senão, multa, pontos na carteira, 300 pila de multa. Aí você chora. Aí quando também tem, né, aquele aviso da gasolina que está terminando. Não para aquele apito. Quantas vezes eu fiquei sem gasolina porque eu fui até o último. Estava no vermelho e, cara, pobre é brabo, né? É uma ilusão. O cara acha que, não sei o que pensa na pobreza da mente, acha que não vai aí pelo cheiro, em nome de Jesus. Vai pelo cheiro. E não adianta, aquilo ali vai acabar. E sabe, quando essas coisas acontecem no meu carro, eu fico pensando, puxa vida, isso aí é a mesma coisa, as questões espirituais. E Deus, você olha, dá uma olhada na Bíblia. Deus fez, quantas pragas Deus enviou para destruir o poder do Egito? 10. Depois das pragas, 10, hein? Não é uma, não é 2, não é 3, não é 4, não é assim, é 10. Depois das 10, abre o mar vermelho. Estamos sem comida, maná. Estamos sem água, a água da rocha. E aquela gente, porque não sei, porque que Deus nos tirou, porque isso, porque aquilo. Aí segue o povo, aprende as lições, segue aquele povo que representa nós, cada um de nós. Deus está tratando com eles, olha, vocês têm que se voltar. Na época de Jeremias, se voltem para mim, olha, vocês vão ser cativos, vão ficar cativos. Quantos anos Jeremias profetizou? 40 anos. Você sabe o que é 40 anos? 40 anos é a idade de alguns aqui. Quem tem 40 anos aí? Já pensou, desde que você nasceu, Deus dizendo, cuidado, te volta, te ajeita, te endireita,
te coloca no teu lugar, te volta, não faz isso, tu vai te destruir, toda hora. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar. Oh! Por quê? Aí está lá no fundo do poço. Por quê, Senhor? Por quê, cara de pau? Pergunta ainda por quê? Rebeldia do coração. E Deus quer curar essa rebeldia no nosso coração. Vamos permitir que Deus cure essa rebeldia para vermos o melhor na nossa vida. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a palavra de Deus. Agora, existem alguns sinais de cura bem evidentes. E tem um versículo aí. Vamos colocar o versículo que eu quero que você leia comigo. O versículo desapareceu? Dá mais um clique, tem que aparecer aí. Até o nosso projetor está rebelde. Quem aceita a disciplina, diga comigo, quem aceita a disciplina está no caminho de vida. Mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Sinal do crente que está curado. O Senhor curou ele. Coração rebelde. Sinal. Um sinal vou dar só. Ia falar dois, mas vou falar um só. O crente que deixou Deus domar esse coração rebelde, selvagem, ele, quando alguém repreende ele para, pensa, considera seus caminhos e, se encontrar a verdade, muda. Agora, o crente cujo coração só deu uma maquiadinha, é só, oh glória, oh como eu amo a Deus, você vai lá e chama a atenção dele: meu irmão, esse teu caminho está errado. Aí o que era médico vira monstro. De uma hora para outra se revela o lobisomem, o dente do vampiro, o animal. Por quê? Porque tocou no elemento central do coração. Não me digam nada como eu tenho que fazer na minha vida, porque eu sou o capitão da minha vida. Esse é o coração rebelde, que está ali, que nos complica, que nos derruba, que nos destrói, que nos tira do caminho. Jesus veio trazer a cura para nós. O sangue de Cristo é o sangue da obediência. É o sangue de quem se coloca diante de Deus. Eu vou fazer tua vontade. Não fazer a vontade do pastor, hein? Não pensa que eu estou falando aqui para você fazer o que eu quero. Esquece isso. Não deixa que o diabo coloque isso na tua mente. Daqui a pouco você está pensando, o pastor está falando isso aí porque ele quer mandar a vida de ninguém. Tem muita coisa que fazer do que mandar na vida dos outros. Muito mais coisa que fazer. Mas quero te dizer, se você não se colocar diante de Deus e dizer, seja feita a tua vontade, a única coisa que você tem à frente é sofrimento. Agora, se você disser, seja feita, Senhor, a tua vontade, se você disser isso, você permitir que o seu coração confesse isso, você vai viver outro tipo de vida. Que Deus possa falar ao teu coração, ao nosso coração nesse tempo de Páscoa. Essa é a razão que Cristo morreu. Cristo não morreu só por nos dar um belo exemplo de amor, não foi só isso. Foi para nos curar. E a nossa fé naquilo que Ele fez por nós é a nossa cura. Porque Ele vem para nós e Ele começa a agir sobre as nossas vidas. Amém?
vamos permitir que Ele haja sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu não sei como é que está a tua vida, sei detalhes da tua vida, tuas lutas, o que você passa, mas eu quero orar por todos quantos Deus tem falado o teu coração e Deus tem te proposto algumas coisas. Você está por tomar decisões na sua vida. Você tem decisões para tomar. E você está aí, que não sabe o que vai fazer. Eu quero orar por você, para que você possa viver essa palavra. E você, naquilo que precisa decidir, você possa dizer: seja feita a tua vontade. Que o teu coração se submeta à bondade de Deus, que fala a ti. Isso é fácil? É fé. Não é força de vontade, é fé. É crer. Crer no que Cristo fez. Eu creio, Senhor, na tua bondade. Quando cremos, Deus faz. Entendeu? Deus faz em nós. Não é você com a sua força que vai fazer. Se você crê na bondade de Deus, Deus faz em você. Você diz: Senhor, eu quero me embora. E Deus diz: fica. Você diz: Senhor, me ajuda. Ele entra no problema junto com você. E Ele faz no teu coração.